A igreja precisa ser fiel à pregação do Evangelho conforme ele é. E a lição de hoje, a de número 3 da classe de adultos, tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Muito importante nesses dias, onde se tem várias teorias, ideologias, filosofias que são contrárias à palavra de Deus. Mas desde o início, desde o princípio ali no passado, os irmãos já alertavam que seria assim nos últimos tempos. Mas o verdadeiro crente, ele mantém firme a palavra de Deus em seus corações e assim pode pregar ela com autoridade. E para isso é necessário sobre a vida do cristão o Espírito Santo de Deus para dar a cada um de nós o discernimento, a sabedoria que provém do alto e a autoridade da sua palavra para pregarmos com convicção. E hoje então veremos este exemplo da igreja de Jerusalém, a igreja chamada primitiva, que pregou a palavra do Senhor, que pregou e também viveu. Esse é o diferencial do cristão, pregar e viver. O texto áureo está em Atos, capítulo 3, versículo de número 12, que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Esta passagem retrata o momento em que os discípulos, eles colocam sob a mão de Deus o milagre ali realizado e não sobre a vida deles, porque este é o intuito da pregação do Evangelho, que ele seja genuíno, verdadeiro, conforme ele é, mostrando que o dono do poder é o nosso Deus. Ele é quem provê, ele quem revela a sua palavra conforme a necessidade de cada um, conforme ele quer abençoar os teus filhos. A verdade prática diz que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Será uma lição de grande aprendizado para todos nós, para que a igreja esteja firme neste propósito da pregação do Evangelho, como foi ensinado. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 3, versículo 11 ao 19. O professor realizará esta leitura em sala de aula, juntamente com os seus alunos, meditando em cada versículo, pois eles são de profundidade para embasamento e profundidade para a lição que o professor explanará. É importante que os professores estejam atentos ao plano de aula. Tem um plano de aula aqui onde mostra os objetivos de cada lição e além de subsídios que ajudará o professor no melhor entendimento, na melhor explicação para os seus alunos. Mas vamos aqui para os objetivos, que dessa forma o professor terá foco em sala de aula. É importante porque existe na sala de aula questionamentos, são levantados ali questionamentos e é bom que assim seja, porque se os irmãos estão perguntando é porque tem confiança no professor. E também porque a aula é interativa, tendo esta interatividade em sala de aula, o tempo passará mais rápido. E devido ao tempo passar mais rápido por causa dessa interatividade, o professor precisará se ater ao tema. Não pode perder o foco. Responde a pergunta do aluno, responde, mas volta aqui para que aquilo que está na lição. Mesmo que esteja relacionado, mas o professor não pode deixar de explicar nenhum tópico para que não interfira no aprendizado, na aplicação dessa lição e de toda a revista. Todas as 3 lições. Então, tudo que está aqui é para ser explanado em sala de aula. Então, temos como objetivos, primeiramente, expor a importância da pregação das Escrituras e depois demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E, por último, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Vamos lá, então, para a lição, essa lição que trará também o ensinamento. É importante nós mostrarmos para os nossos alunos que a eloquência é algo bom, maravilhoso, que devemos buscar, devemos nos preparar, mas o diferencial sempre foi a palavra de Deus. O que transformou a vida do pecador, que transformou a minha vida e a sua, foi a palavra de Deus. É este o intuito, é isso que nós aprenderemos hoje. Inclusive, a palavra-chave desta lição é pregação. Mas não só pregação, mas desde que ela tenha embasamento na palavra de Deus, não em pensamentos humanos, não em filosofias, nem teorias, nem em experimentos, não. É a palavra de Deus e ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, então não precisa de nenhuma adição, não precisa de tirar, não podemos tirar nada desta palavra, além do que ela já tem proposto para a vida da igreja. A nossa introdução diz que esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica.
seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Esta é uma marca que define a igreja de uma forma tão maravilhosa, porque o testemunho dela é levado adiante. E muitas das vezes tem pessoas que procuram igrejas na qual a palavra do Senhor ela é pregada para que elas possam participar, para que elas possam congregar assim. E é maravilhoso quando nós escutamos falar bem da nossa igreja, do nosso ministério, né, que prega essa palavra, que tem amor pela palavra de Deus, que tem zelo, e assim nós podemos crescer na graça e no conhecimento como Deus requer de nós. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus no centro de tudo. Então a igreja valoriza a palavra e também é uma igreja cristocêntrica, ou seja, tem Cristo como centro. Só quero aqui me apresentar, meu nome é Ivan César, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, congrego aqui na regional de Uberaba. Então estamos aqui no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, trabalhando nesta obra maravilhosa. Sou superintendente da escola bíblica, professor também, sempre que necessário, e amo estudar essa palavra maravilhosa que transformou a minha vida e que tem transformado a vida de muitos. E nós temos o dever, sabendo que temos o dever, nós estamos aqui para tentar, fazer sempre o possível para ajudar os nossos amados irmãos nessa caminhada. Tópico 1. A igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus. As Escrituras é nada mais, nada menos que a palavra de Deus. A revelação é aquilo que Deus quer, a expressão de Deus para as nossas vidas. É a forma que Ele fala para nós como devemos ser, como devemos agir, como devemos lidar com as situações de nossa vida. São muitas situações, são situações corriqueiras mesmo, o trabalho, a questão da violência, a questão da saúde, a questão das finanças. A Bíblia tem receita para tudo, para todas elas. Para todas as circunstâncias, a Bíblia é receita. A Bíblia é o manual do crente. E por isso nós precisamos meditar nela com muito amor e sempre procurar um conselho que está na palavra de Deus. Sempre, ou de homens também que são usados por Deus para dar um bom conselho. Mas nunca decidimos somente pelo nosso coração, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar em todas as decisões. E para que Ele esteja nos guiando, é preciso que nós possamos dar espaço para o agir do Espírito Santo, ensinando aos nossos irmãos, aos alunos, que busquem ao Senhor, que tenham intimidade com Ele, que dê espaço para o Espírito Santo agir, mas que também espere o Senhor falar conosco, que tenha paciência, que busque incessantemente, sabendo que Deus sempre tem a melhor resposta para nós. Ele tem a resposta, a verdade é essa, é a melhor e também é a resposta. Não tem outra alternativa a não ser observar a palavra de Deus para que o homem possa ser bem-sucedido. Então, a igreja, ela deve pregar a palavra, por isso mesmo, porque ela é capaz de transformar, ela é capaz de mudar a história do pecador, ela muda a história até de nós mesmos, que já somos salvos em Cristo, mas que podemos fazer algo mais para o Senhor. Essa palavra, nós buscando, estudando, o Senhor vai nos capacitando, vai nos moldando para sermos melhores cristãos. Então esta é a mudança. Antes cristãos, mas agora cristãos melhores ainda no servir. No servir. Não estou falando aqui de ser melhor do que o irmão. Pelo contrário, de servir, quando estou falando de servir, é realmente trabalhar em prol da vida do irmão, em prol da vida dos irmãos, da igreja, em prol da obra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. E nós podemos ver que a mensagem que Pedro pregou era uma mensagem que estava baseada nas Escrituras e que coloca Deus no centro. Se os irmãos fizerem esta leitura de Atos capítulo 3, que os irmãos puderem conferir, Atos 3, 11 ao 26, realizar essa leitura e entenderem ali, verão que há citações que Pedro fala que são do Antigo Testamento. Por exemplo, está aqui na lição Deuteronômio 18, 15 ao 19, Gênesis 22, 18 e outras referências que ele baseou para pregar a palavra de Deus com convicção e segurança de que ele estava fazendo o que era correto. Então a pregação ela deve ser baseada na Bíblia,
simplesmente na Bíblia. E quais perigos a igreja enfrenta quando não prega? Quais são os erros que a igreja poderá cair nas armadilhas do inimigo, nas armadilhas que nós temos, que estudamos sobre elas? As heresias que contradizem a palavra de Deus, ensinamentos que são contrários à palavra do Senhor. Quando não pregamos a palavra, damos espaço para as heresias, para os falsos evangelhos, como o apóstolo Paulo chamava a atenção dos irmãos da igreja da Galácia, que os irmãos ali que já haviam convertido ao evangelho, mas que ali havia judaizantes que estavam querendo impor os rituais judaicos na religião cristã. Então o apóstolo Paulo, ele bate de frente com aqueles que ele estava, quando escreve as suas cartas, alertando também aos irmãos para que não caíssem nessas armadilhas, lembrando eles que o evangelho era suficiente. Outras armadilhas, o legalismo, exatamente o que aconteceu em muitas igrejas, que o apóstolo Paulo também escreveu, o apóstolo Pedro, outros irmãos, onde os irmãos estavam aceitando a Cristo e ali estavam judaizantes, insistindo que eles vivessem, que participassem, que fizessem a circuncisão, que vivessem seus rituais. Eles afirmavam que, além de aceitar a Cristo, era necessário cumprir outras ordenanças. Ou seja, estava colocando o esforço humano naquilo que é o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça, que não precisaremos adicionar mais nada. E quando a igreja também não prega o verdadeiro Evangelho, ela dá espaço para a mistura de ensinamentos, ou chamado sincretismo religioso. E os irmãos, muitas das vezes, que não buscam conhecer mais da palavra de Deus e acabam confiando em pessoas que pregam esses ensinamentos, são levados também pelo engano. Mas o ministro do Senhor, o pregador do evangelho, a irmã que prega o evangelho, ela deve estar sempre atenta à palavra de Deus, ensinando a palavra da verdade para que a igreja não se perca. São muitas as armadilhas. Então, por isso essa preocupação na que a igreja de hoje possa ter como exemplo a igreja de Jerusalém quando pregava a palavra de Deus. Nós podemos observar lá no capítulo 2 de Atos que a igreja ela dava atenção à doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja observava justamente o que era a palavra de Deus. Por isso que a igreja cresceu, por isso que muitas mil almas foram alcançadas para o Senhor, e não só aquelas 1000 que estão ali retratadas na palavra de Deus, mas os milhões ou bilhões de irmãos que existem no mundo hoje. Foi graças a observação da igreja primitiva a seguindo o ensino dos apóstolos, que era nada mais, nada menos que os ensinos de Jesus Cristo, no qual eles conviveram e foram ensinados e foram ordenados a irem adiante na pregação do evangelho. 2. As escrituras testemunham de Jesus. As escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as escrituras davam testemunho dele. João 5,39 diz que Jesus lá ele fala, examinai as escrituras, são elas que de mim testificam. Então Jesus deixou bem claro que as escrituras testificavam de Cristo. Mas o que o irmão Ivan está falando? Como? É exatamente aquilo que nós falamos no início. Tudo aponta para Cristo. Os profetas, tudo na Bíblia. Lá no início, em Gênesis, fala daquele que pisaria a cabeça da serpente. Lá no início. Mas também temos as profecias. As profecias que apontavam para Cristo, que mostravam a vinda de um Messias e o cumprimento através dos evangelhos, as explicações, a explicação do evangelho de Cristo em Atos dos Apóstolos e as cartas que os irmãos escreveram, e também o Apocalipse, que mostra a gloriosa vinda de Jesus Cristo, o final de todos os tempos, onde o Senhor Jesus reinará para todo sempre. Ou seja, toda a Bíblia aponta para Cristo, tudo é de proveito. O Antigo Testamento, ele é de riquíssimo valor e de muito aprendizado da palavra de Deus. Quão maravilhoso é! Jesus, ele pregou baseado nos escritos do Antigo Testamento, ele falou em muitas passagens sobre as escrituras, citou irmãos do passado também. Se nós formos estudar a palavra de Deus, vamos ver que Jesus, os discípulos também fizeram de tal forma, e isso foi bênção para toda a igreja, assim como é também nos dias de hoje. Cristo é o centro da Bíblia. Pedro invocou o testemunho das Escrituras. Pedro também fez desta forma. Quando ele realizou esta pregação aqui em Atos capítulo 3 que nós lemos, ele traz exatamente à tona
os ensinos, aquilo que ele tinha de escritura ali, porque na época de Pedro, e que tinha de escritura era o que os irmãos do passado até então escreveram. Eles estavam ali à época que os evangelhos estavam sendo pregados, o evangelho estava sendo pregado, o evangelho estava sendo ensinado, e os irmãos estavam acompanhando para relatar, para que a igreja futuramente ajuntasse esses relatos e formasse os evangelhos de Cristo e repassasse para nós, para os irmãos que viessem adiante. Então, o que ele tinha de escritura, salmos, que ele tinha das profecias, o Pentateuco, eles utilizaram daquilo para pregar sobre Cristo. Ou seja, como tudo aponta para Cristo, eles estavam vivendo a fase do Evangelho, estavam vivendo aquela fase do Evangelho, mas eles baseavam também na Escritura. Hoje, na nossa pregação do Evangelho, nós podemos basear em toda a Bíblia, Então veja que hoje é muito mais amplo para nós e é muito mais rico os detalhes e muito mais informações, muito mais base para nós termos na pregação da palavra de Deus. Então, tudo que nós precisamos é realmente observar a palavra do Senhor na pregação e assim possamos sempre alcançar as almas para Deus. 2. A igreja que prega no poder do Espírito. Antes de irmos adiante, só quero pedir ao amado professor que deixe seu like, se inscreve também no canal, comente aí o que você acha, o que pode ser acrescentado aqui como comentário, como subsídio, para auxiliar os nossos professores também em sala de aula. É muito bom ter a participação dos irmãos. Se tiverem alguma dúvida também, deixe também para que nós possamos responder, tentar aí ajudar os irmãos para que tenham um melhor desempenho ainda em sala de aula. Então vamos lá para o tópico 2 e subtópico 1 que diz: o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio quando pregou aquela palavra de Deus, quando pregou a palavra ali, e um coxo foi curado. E nós podemos ver que nesta passagem eles chegam até aquele coxo e fala para que eles olhassem, para que o coxo olhasse para eles, fitando os olhos, para que eles pudessem ver a autoridade de Deus, a autoridade que o Espírito Santo concedia a eles. E ali retrata exatamente o poder, fitando os olhos, ou seja, havia algo em comum ali, havia algo sobrenatural, era a presença de Deus. E foi assim que aconteceu este milagre e aquele coxo foi sarado. Então, aqui a palavra de Deus diz em Atos 3:4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, ou seja, a autoridade. Havia ali a autoridade. E nós podemos ver, já adiante aqui no subtópico 2, que Paulo também, cheio do Espírito Santo, ele curou um homem paralítico. O homem paralítico, neste momento, Paulo olhou fixamente para aquele homem e aquele homem foi curado. Mais uma vez, aqui mostra o poder do Senhor, a autoridade, este algo em comum. Por que ele fixava os olhos? Por que os irmãos fixavam os olhos? Era necessário? Era o poder de Deus, era a ação de Deus, para que eles vissem, testificassem do poder e autoridade de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Exatamente esta ação, fixado os olhos ali, fixou os olhos no profeta, no falso profeta, para que com a autoridade do Senhor ele pudesse combater aquele enganador. E é exatamente o que Deus faz conosco. Nos reveste de autoridade, nos reveste de poder, nos capacita para pregarmos a palavra do Senhor com ousadia. Quem sabe o que Paulo enfrentaria, quantas pessoas tiveram contra Paulo por ele combater esse falso profeta, já que teria ali também seus seguidores. Elimas teria também seus seguidores, mas com a autoridade do Senhor ele combateu e não só, o combate ali é exatamente também para que as outras pessoas, para que as pessoas que ali estavam pudessem ser influenciadas pelo Evangelho de Cristo, mostrando a eles o que era que eles necessitavam, a salvação em Cristo Jesus. Pedro nos mostra que ele não estava apenas capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Ele estava cheio do poder de Deus, e o poder de Deus dá esta condição a nós, de orarmos e as pessoas serem curadas, de pregarmos e as pessoas serem impactadas e receberem do Senhor, de orarmos pelos irmãos, de termos a vida
consagrada a buscarmos ao Senhor, de termos algo mais em nós. É este o mover do Espírito Santo em nós. Quando nós buscamos o derramamento do Espírito, e nós já somos crentes, já somos crentes, mas quando buscamos do Senhor mais, Ele nos concede mais. É isso que a palavra do Senhor diz. Quando nós buscamos, nós encontramos. Quando nós batemos, nós achamos. É o que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Quando nós buscamos, nós encontramos. E quando nós pedimos mais do Senhor, Ele com a sua misericórdia nos concede, porque Ele tem uma grande obra para realizar neste mundo. E nós somos as ferramentas, nós somos os instrumentos. E Deus, Ele espera exatamente que nós possamos orar desta forma. Nós possamos orar sempre, pedindo ao Senhor mais força, mais capacidade para realizar a obra maravilhosa que Ele nos concedeu. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Isto é pregar. Muitos estão confundindo hoje a pregação com entretenimento, ou muitos estão pregando para que as pessoas fiquem felizes diante das suas realizações pessoais. Mas a pregação sempre foi o mover de Deus, sempre foi o mover do Espírito Santo, sempre foi a vontade de Deus para nós e não a nossa vontade, segundo de impormos a nossa vontade a Deus. Não, é sempre o agir de Deus. E sendo assim, e sendo desta forma, verdadeiramente seremos abençoados. Verdadeiramente o homem, a irmã, o irmão será abençoado porque está fazendo a vontade de Deus. O Espírito glorificará a Jesus. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso nos chama a atenção para que a nossa mensagem seja sempre cristocêntrica, que tenha sempre Cristo como o principal, como o autor da salvação, como o único caminho, a verdade e a vida, não o nosso próprio entendimento. Nós não vamos ao púlpito, nós não vamos à pregação, à oportunidade que nos é concedida para demonstrarmos nosso conhecimento, a nossa sabedoria. É para demonstrar a sabedoria do alto, a palavra de Deus, aquilo que provém do Pai e não o nosso próprio entendimento. Não usamos o púlpito do Senhor para enriquecimento próprio, para fama, para fazermos agenda. Não, nós somos usados por Deus para subir naquele púlpito para falar o que provém do Pai, assim como Jesus fez. O que ele pregava provinha do Pai e o que nós vamos pregar provém de Deus. E quem dá o discernimento para cada palavra, para aquilo que nós falaremos, é o Espírito Santo de Deus. Por isso o crente não pode abrir mão de ser cheio do Espírito Santo. O crente não pode abrir mão de orar, não pode abrir mão de jejuar, de buscar a presença de Deus e tampouco de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. São muitos pregadores profissionais que pregam aquilo que agrada as pessoas, palavras muitas das vezes repetidas, mas a ação do Espírito Santo nos dá sempre aquilo que nós necessitamos naquele dia. A palavra certa para cada dia, para cada situação, para cada circunstância. O Espírito Santo age dessa forma. Deus, Ele sabe qual é a sua necessidade, a minha necessidade, a necessidade dos nossos alunos. E Ele dará sempre uma palavra de conforto, de regozijo, de exortação, de alegria para perseverarmos. Então, quando nós vemos aqui o apóstolo Pedro, quando as pessoas ficaram maravilhadas da ação, do poder de Deus ali, acharam que foi Pedro, acharam que foi João, mas não, ele deixou bem claro: porque vocês estão maravilhados, porque estão olhando para nós, sendo que quem agiu aqui foi o próprio Deus, sendo que quem agiu foi Deus, sendo que quem fez a obra foi o Senhor. Então ele já aproveitou ali para continuar a pregação da palavra de Deus, lembrando do sacrifício de Jesus, daquilo que sucedeu com Jesus Cristo e porque Ele morreu por nós. Então ele explicou, ele aproveitou a oportunidade para pregar a palavra de Deus e ali mais vidas foram alcançadas para o Senhor por causa da sabedoria deste grande homem de Deus. Qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Nós temos que ter muita atenção, principalmente nós que trabalhamos na casa do Senhor, que temos papel de liderança, com aquelas pessoas que nós colocaremos para trazer a palavra de Deus. Se essa palavra está trazendo frutos, produzindo bons frutos, ou se está impedindo o crescimento da obra de Deus. Se não está, se está dividindo, se está causando dano na casa de Deus. Se houver algo ali que não está dando frutos, que não produz algo bom,
Que a palavra de Deus diz ali, o apóstolo Paulo fala que seja anátema, que seja retirado do meio, que seja expurgado, que seja considerado maldito aquilo que não é segundo a vontade de Deus. O que é de Deus é paz, o que provém de Deus concede paz, concede alegria, concede ali no meio dos irmãos a comunhão, o amor, a harmonia. Harmonia. Esta é a palavra. O que é de Deus provê algo maravilhoso para os irmãos, algo que é bênção. Agora, se tem engano, se tem confusão, se tem algo errado ali, meus irmãos, é porque se está acontecendo, se tem uma situação, se tem um sentimento ali que não está fazendo com que essa obra floresça, então nós devemos observar. É importante que todos nós estejamos atentos. Ministros de Deus, irmãos, irmãs, sempre atentos. Assim como os bereanos, apóstolo Paulo pregando a palavra ali para eles, mas Paulo pregando e eles, o irmão falou isso, então pegava suas escrituras e conferiam. Deixa eu ver se o que o irmão está falando aqui é realmente o que está na palavra de Deus. Veja bem como os irmãos faziam. É um grande exemplo para nós. 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Pedro, na verdade, em sua primeira pregação, ele diz para que salvasse-se daquela geração perversa. Isso está em Atos 2,40. Mas na próxima pregação, ele agora reconheceu que aquele povo estava sendo ignorante. Ignorante porque não conhecia a palavra de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós somos ignorantes. Em muitas situações de nossa vida, nós não sabemos lidar da forma certa, porque nós não temos ainda o devido entendimento. Mas o apóstolo Pedro, ao pregar aos irmãos, ele prega, demonstrando ali, apesar de exortar os irmãos, mas demonstra um grande amor pelas vidas, porque Jesus, o Evangelho de Cristo, faz isso em nós. Torna-nos pessoas amorosas, pessoas que se preocupam com o próximo. Então ele prega ali, ele aproveita para lembrar daquilo que aconteceu, de tudo aquilo que sucedeu e por que foi daquela forma. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. A insensibilidade, quando nós nos tornamos pessoas insensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito, ou ao agir do Espírito Santo em nós, ou quando nós não confiamos, estamos incrédulos no poder de Deus, na realização de Deus através do seu poder em nós, nós nos tornamos insensíveis, tornamos apenas meros cristãos legalistas, muitas das vezes confiando se eu ir no domingo eu vou ser abençoado, se eu ir nos cultos eu vou ser abençoado, mas o que nós precisamos mesmo é do mover de Deus em nossas vidas, sempre com essa chama acesa, sempre com o Espírito Santo de Deus nos alertando, nos mostrando, nos dando a direção. É isso que o cristão precisa. É como o apóstolo Paulo encerrou ali a sua carreira: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É exatamente isso, combati o bom combate. E nós podemos ver que na história de Paulo, a cada passo, a cada momento, nas suas lutas, nas perseguições, nos açoites, quando foi picado por cobra, quando foi maltratado, cuspido, preso, humilhado, cada momento o Espírito Santo estava com ele. Nós podemos ver isso através da história deste grande homem de Deus, porque tinha em sua vida o Espírito Santo. E na nossa vida não pode ser diferente. São muitos obstáculos, são muitas tentativas de Satanás, muitas armadilhas, mas nós precisamos estar amparados, precisamos do Consolador ao nosso lado, possamos permitir isso, possamos permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A promessa da segunda vida. Pedro, ele conclui a sua pregação lembrando que Jesus voltará. Que Jesus voltará para buscar a sua igreja, que haverá momentos de luta, mas também haverá o momento de refrigério, o momento de refrigério que foi prometido lá desde o início com Abraão e os outros, aqueles que profetizaram, desde o início, porque tudo, como nós dissemos, tudo apontando para Cristo. Então, desde o início, o Pai tinha um plano para a humanidade. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. Esse sempre foi o papel da igreja: levar esperança para aqueles que estão desesperançosos, que já não veem solução mais para os seus problemas. E foi isso que Pedro pregou ali naquele momento, e as pessoas converteram. E a receita que funcionou com Pedro funciona conosco nos dias de hoje. Que nós possamos pregar, que possamos viver o Evangelho, possamos ser luz para este mundo, que possamos ser sal para esta terra e assim influenciar e assim salvar as pessoas que estão se perdendo. Nós, não nós. Quem vai salvar é o nosso Deus, é o agir de Deus na vida destas pessoas. Nós somos os instrumentos
Porém, mesmo que seja o Deus Todo-Poderoso que faça a obra, precisa de um canal para que essa palavra seja, que essas pessoas escutem a palavra de Deus. E este canal se chama Irmão Ivan César, irmã que está aí, o irmão, somos todos nós, este canal de bênçãos para a vida das pessoas. Amém? Que Deus possa então abençoar e que os irmãos possam ter este entendimento, que são muitas filosofias, que são muitas pregações, hoje pregações vazias, pessoas que pregam a palavra por interesses pessoais, fazendo com que a religião de hoje, aquilo que nós sempre lutamos, não estejam causando a transformação que deva causar. Cultos sem reverência, normalização do pecado e a rejeição da palavra de Deus, muitas das vezes por causa de maus exemplos, mas que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus conforme ela deve ser pregada, conforme está descrito na Bíblia. E assim podemos ter a segurança de que estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Deus abençoe. Preparei uma dinâmica para os professores da classe de adultos, é isso mesmo, para a lição de hoje. E essa dinâmica tem como título A Mensagem Certa. E ela tem tudo a ver com a lição que estudamos hoje, que fala sobre a pregação do Evangelho genuíno, da Palavra de Deus. Então o objetivo é levar os alunos a refletirem sobre o que é pregar o verdadeiro Evangelho e identificar mensagens que distorcem a palavra. Materiais, papéis ou cartões com frases, já vou explicar daqui a pouco como serão essas frases, e 2 folhas ou cartazes com os títulos Evangelho Verdadeiro, Falso Evangelho. Então, as 2 folhas, uma com escrito Evangelho Verdadeiro e a outra escrito Falso Evangelho. Passo a passo aqui para realização e também para captação, compreensão dessa dinâmica em sala de aula. Introdução. Diga, hoje vamos identificar o que realmente faz parte de uma pregação fiel ao Evangelho de Cristo. Leitura dos cartões é o próximo passo. Entregue um cartão por pessoa ou leia você mesmo. Cada cartão tem uma frase comum ou doutrinária. Os participantes devem decidir juntos se aquela frase representa o verdadeiro Evangelho ou um erro moderno. As frases que deverão estar neste cartão, por exemplo, frases verdadeiras como Cristo morreu por nossos pecados, a salvação é pela graça, mediante a fé, devemos anunciar o arrependimento e a fé em Jesus. Frases que têm afirmações falsas, agora, Deus quer apenas te deixar rico, não precisa mudar de vida, só crer, todo mundo será salvo, crendo ou não. Mensagens deste tipo, mensagens que são verdadeiras, que são pregações verdadeiras e mensagens que são pregações falsas, enganosas. Aqui está bem, né? Está bem no nível fácil aqui essas frases. Mas se a sua classe é uma classe já bem avançada, uma classe que conhece bem a palavra de Deus, você pode deixar, colocar afirmações aí que possam complicar um pouco mais a escolha dos irmãos. Por exemplo, os irmãos podem colocar que viver no tempo da lei era mais fácil que no tempo da graça. Ser cristão naquela época era mais fácil do que no tempo da graça. E colocar, logicamente que essa é uma afirmação falsa, né, meus irmãos? Senão o sacrifício de Cristo seria em vão. Então, o professor coloca aí, então, esta nas frases que são falsas. E pode elevar o nível aí, dependendo da sua sala. Se fosse na sala de aula nossa ali, com os varões, essa brincadeira ia durar pouco tempo, que essas frases que aqui estão, né? Então eu teria que dificultar para os nossos alunos ali. E o próximo passo, à medida que as frases são lidas, vá colando ou colocando cada uma no cartaz correspondente, né? Naqueles cartazes que nós explicamos lá no início. Um cartaz que estará escrito Evangelho Verdadeiro e o outro Falso Evangelho. A reflexão final. Leia Gálatas 1:8. Se alguém vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Diga, uma igreja fiel prega o evangelho verdadeiro, sem distorção. Precisamos conhecer bem a mensagem de Cristo para não sermos enganados. Então aqui está falando sobre conhecer bem, sobre ter o entendimento da palavra de Deus para que não sejamos enganados de forma alguma. Jesus está voltando. Jesus está próximo de voltar. E a palavra de Deus diz que quanto mais se aproximasse, mais teriam esses tipos de pessoas, enganos, pessoas procurando corromper aquilo que é do Senhor. Mas a igreja precisa estar firme no ensinamento da palavra de Deus, tanto para o próprio irmão não cair e nem deixar que os seus irmãos
caiam também nas armadilhas de Satanás. Conclusão, o evangelho fiel transforma, chama ao arrependimento e glorifica a Cristo. Se a igreja mudar a mensagem, perde sua missão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Professor, professora, deixa seu like aí, meu amado. Deixa seu like, se inscreve no canal também, comenta e nos ajuda aí para que compartilhando esse vídeo para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Até mais.